E o Senhor nos dá essa oportunidade, estamos aqui, estamos contentes de rever os irmãos aqui. Embora o tempo está um pouquinho chuvoso, parece que alguns não vieram, né? Mas quem veio, nós vamos saudar cada um dos irmãos por isso. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Glória! O livro do apóstolo Anônimo. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Deus maravilhoso. Glória a Jesus, Senhor. Deus maravilhoso. Como já louvamos. Ah, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Já ouvimos nesta oportunidade alguns louvores. Glória a Jesus. E que falam de cura, fala de bênçãos, Aleluia. fala sobre a volta do Senhor Jesus, né? Então, para tudo isso acontecer, é preciso que nós tenhamos fé, Glória a Jesus. né? É possível, precisamos ter fé. A fé que o Senhor, através dela, opera nas nossas vidas. Eu quero ler com você, com os irmãos, em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Só a primeira parte do versículo. Nós vamos ler todo o versículo, mas vamos destacar somente a primeira parte. 11, 6. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Glória a Deus. Então, sem fé, pegando a primeira parte do versículo, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos estar, nós estamos num lugar que é a casa de oração, que é a casa de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos louvando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para adorar a Deus. Mas para se fazer tudo isso, nós precisamos ter fé. Glória a Deus. Aleluia. Estar aqui por estar não vai trazer resultados. Primeiramente porque para que você creia, tem que ter fé, porque você tem que ouvir a palavra. E a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, ouvindo a palavra, a fé vem ao nosso encontro. Então, quando nós estamos na casa de Deus, nós estamos aqui para servir a Ele, para louvar a Ele, bendizer a Ele, engrandecer a Ele. Precisamos receber bênçãos da parte de Deus. Precisamos receber cura, receber vitórias, receber bênçãos para as nossas vidas, para o nosso trabalho, para o nosso cotidiano. Mas para que tudo isso se realize, precisamos de fé. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Mas na Bíblia fala que, e a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então estar aqui, só porque é filho do crente, filha de crente, porque gosta de vir, porque a igreja é bonita, porque o povo é alegre, mas não ter fé, Aleluia. não vai adiantar em nada. Verdade. Nada vai se concretizar, nada vai acontecer. As coisas não vão acontecer assim, num passe de mágica, mas é preciso nós termos fé, para que possamos exercer esta fé, e exercer esta fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós poderíamos citar aqui alguns exemplos. Mateus capítulo 14 vai falar para nós de um fato interessante, bem conhecido bíblico. Eu
Eu não vou ler nem os versículos. Eu só vou citar exemplos de pessoas que precisaram, que tiveram fé. Mateus 14 vai falar de um momento em que Jesus foi ao monte orar. E os discípulos pegaram o barco e saíram. E ele mandou que eles fossem, e Jesus foi orar à parte. Na quarta vigília da noite, Jesus resolveu ir em encontro dos discípulos. Só que nesse momento da noite, da quarta vigília, que por volta das 3 às 6 da manhã, o mar estava revolto. E quando Jesus caminhava por cima das águas, os discípulos vendo aquele vulto se aproximando, eles temeram. Eles temeram. Alguns disseram que era um fantasma, outros não sabiam o que era, mas eles temeram. Ficaram apavorados. Mas Jesus disse para ele: não temais. Aleluia, Jesus. Sou eu. Glória a Deus. Aleluia. Quando Jesus disse isto, Pedro então se levantou e disse: se és tu, Senhor, mande que eu vá até a ti. Aleluia, Jesus. E Jesus então falou: então venha. E Pedro saiu do barco. Será que eu teria fé para fazer isso? Será que você teria fé para fazer isso? Aleluia. Saiu do barco, desceu as águas e foi ao encontro de Jesus por cima das águas. Aleluia. Pedro creu naquela palavra naquele momento. Mas quase que imediatamente, sentindo a força do vento e a fúria da água, e Pedro era pescador, Pedro era conhecedor, ele era pescador, profissional, ele não era para temer aquelas águas, mas as águas estavam revoltas, Jesus. e ele temendo aquilo, ele pensou: vou morrer. E então a sua fé naquele momento vacilou. Ele fraquejou na fé naquele momento. A sua fé ainda não estava perfeita no Senhor. Aleluia. Era uma fé ainda um pouco fraca. Tanto é que lá no versículo 31, do mesmo capítulo, Jesus fala para Pedro. Jesus estende as suas mãos, pega Pedro pelas suas mãos e o traz de volta. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus fala assim: homem de pouca fé, por que duvidaste? A fé de Pedro foi pouca naquele momento. Diante do que? Diante das adversidades. A fé de Pedro foi pequena. Ela fraquejou diante do vento, da tempestade. Aleluia. Isso muitas vezes acontece conosco. Encontramos às vezes dificuldades na nossa vida, tempestades na nossa vida, não de água de mar, não nem de vento da atmosfera, mas das dificuldades que enfrentamos no dia a dia. É no nosso trabalho, é na nossa família, é às vezes na igreja. As tempestades vêm. E se nós estivermos afirmados em Jesus, nós venceremos. Aleluia. Glória a Não Deus. podemos duvidar, mesmo que a sua fé seja pouca. Aleluia. Glória a Deus. Mas se ela é suficiente para você ir a Jesus, Oh, aleluia. se ela for pouca, mas mesmo que ela seja pouca como a de Pedro, Glória. mas se ela for suficiente para você ir a Jesus, Aleluia. Jesus estenderá as suas mãos e te segurará. Glória a Deus. Embora ele repreendeu Pedro: homem de pouca fé, por que duvidaste? Mas Jesus disse que ele tinha fé. Era pouca, mas tinha. Aleluia. Jesus não disse que Pedro não tinha fé. É verdade. Jesus disse que ele tinha pouca fé. Aleluia. Então, precisamos, que nível de fé estamos nós Oh, aleluia. recebendo na casa de Deus, recebendo de Deus, buscando de Deus, para que possamos chegar mais perto do Senhor e encontrarmos a vitória que nós precisamos. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma outra passagem. Em Mateus também, capítulo 15, nós encontramos uma passagem
de uma mulher que estava com a sua filha tremendamente, a Bíblia diz, endemoniada. Eu não vou contar aqui as coisas que aconteceu com aquela moça, mas vamos falar da fé dela. E ela foi a Jesus, e ela, sendo uma gentia, não poderia ir a Jesus, mas ela foi. Ela foi de encontro ao Senhor. Ela encontrou algumas dificuldades, várias dificuldades, para chegar a Jesus, a respeito, para falar da sua fé. Se você abrir lá, em São Mateus capítulo 15, se você quiser abrir lá, para nós comentarmos um pouquinho sobre esse texto, vamos ver aqui que Jesus, nesse texto de Mateus 15, versículos 21 a 28, são poucos os versículos, nós não vamos ver todos eles. Glória a Jesus. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, Deus maravilhoso e eterno, nós te exaltamos. Jesus partiu dali para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Esta mulher encontrou aqui, ela veio a Jesus, foi ao Senhor, colocou a sua fé em ação e foi de encontro ao Senhor. Ela encontrou várias dificuldades. A primeira é que ela não podia tirar a sua filha de casa, ela foi sozinha. A segunda dificuldade foi que os discípulos queriam que Jesus a mandasse embora. Os discípulos acharam muito dela estar gritando daquela forma para o mestre e queriam que ela parasse. E mandasse, que Jesus mandou ela, mandasse ela embora. Mas ela persistiu falando com o Senhor Jesus. Ela persistiu buscando aquilo que ela precisava. E ela foi trabalhando com Jesus ali, falando com ele, porque a sua nacionalidade era também um outro fator, que era o que eu falei no início. Ela era gentia, ela era grega. Como que ela poderia chegar e falar com o judeu? Mas ela foi falar com Jesus. Aleluia. E ela não quis falar com os discípulos, ela queria falar com Jesus. Irmãos, às vezes nós não podemos nem falar com o nosso vizinho de banco, nem com o nosso irmão. Não temos às vezes um companheiro na igreja para falarmos com ele, porque não podemos confiar. Não podemos, não sabemos se aquilo vai nos trazer vitória ou vai nos trazer mais dificuldade. Aleluia, Jesus. E ela também pensou assim: não vou falar com os discípulos, eu quero falar com Jesus. Eita. Isso nos dá um entendimento de nós buscarmos mais a Jesus. Glória a Deus. Não vamos na casa de Deus porque o nosso irmão vai, porque o nosso pai vai, porque nossa mãe vai, porque o nosso parente vai. Mas vamos porque nós queremos falar com Jesus. Nós queremos adorar a Jesus. Nós queremos exercitar nossa fé em Jesus. Amém? Colocamos a nossa fé no Senhor Jesus. Mas ela encontrou uma outra dificuldade, que talvez você vai falar assim: mas peraí, aí não, será que é verdade? O próprio Jesus. Deus maravilhoso. O próprio Jesus provou ela. O próprio Jesus testou para ver que nível estava a sua fé. Jesus. Jesus disse para ela que não era digno pegar o pão da mesa e jogar aos cachorrinhos. Cachorrinho. Mas ela perseverou firme. Ela buscou. E a resposta dela, em vez de ficar brava com Jesus, a resposta dela, em vez de ficar nervosa,
de falar assim, mas eu pensei que ele ia me atender. Eu Aleluia. pensei que ele era melhor do que os outros. E agora ele não me atende. Mas ela foi. Eita, O Deus. Senhor deu-lhe esta palavra para ela, mas ela não se intimidou. E ela falou: Senhor, até das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, os cachorrinhos se alimentam. E o que é que Jesus respondeu para ela? Mulher, grande é a tua fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Grande é a tua fé. Qual é o nível da nossa fé nesta noite aqui na Glória a casa do Senhor? Jesus. Aleluia. Qual é o nível da nossa fé diante das dificuldades que nós temos enfrentado lá no nosso lar, com nossos filhos, com os nossos parentes? Qual é o nível da nossa fé? Será que alguém disse uma palavra e eu já falei, eu vou parar, não quero mais saber, não vou mais na igreja, não quero mais saber de nada? Não. Aquela mulher perseverou, ela ficou firme. E o Senhor falou assim: grande é a tua fé. Glória a Jesus. Você quer receber essa palavra do Senhor nessa noite? Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Fala mais uma vez aquilo que você já tinha falado com ele, pedido para ele. Quem sabe ele vai dizer: grande é a tua fé. Aleluia, Jesus. E vai atender o seu pedido como atendeu essa mulher. Aleluia, Jesus. Então nós precisamos ter fé para ser arrebatados. Foi cantado aqui, é bonito. Nós somos ser arrebatados, mas nós temos que ter fé. Aleluia. Perseverar na fé. Glória a Deus. Perseverar. Ser perseverante. Pensa, eu estava ali pertinho dela. E o arrebatamento também está perto. E nós temos que perseverar na fé para podermos vencer. Mas eu quero trazer um outro exemplo para você. Está lá em Lucas capítulo 7, nos versículos 1 a 10. Você vai encontrar lá a história de um centurião. Um centurião que precisou da operação do Senhor Jesus para com ele, o centurião de Cafarnaum. E ele mandou algumas pessoas ao encontro de Jesus, para que Jesus fosse lá, para realizar. Amém. Lucas 17. Vamos ler ali o primeiro versículo, para nós entendermos bem o texto. Glória a Deus. Lucas capítulo 7, versículo 1. É lá. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. E tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Veja bem, o centurião, ele não pediu para ele. Ele buscou para um servo seu, um criado seu. Glória a Jesus. Não era nem para ele, nem para ele era. E ele era um centurião romano. Ele era alguém que também não era. Ele dirigia 100 soldados, centurião, porque ele dirigia 100 soldados. Ele era um centurião, ele era romano, não era judeu. Mas ele ouviu falar de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E ao coração dele cresceu uma fé. E este servo dele deveria ser uma pessoa muito estimada por ele. Talvez fosse até um judeu. A Bíblia não diz. Mas talvez fosse até um judeu. E era muito estimado por ele, que era romano. E ele então ouviu falar de Jesus. E enviou alguns anciões dos judeus,
pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Aleluia, Jesus. E os judeus, os irmãos conhecem a história, pediram para Jesus fazer isso, porque ele era um bom centurião, ele ajudava as sinagogas, ele estava sempre junto com os judeus, e eles gostavam dele, e ele também gostava deles. Estava tudo em paz ali, tudo abençoado. Mas a fé do centurião foi em Jesus. Por quê? Porque ele ouviu falar de Jesus. Por isso aí a importância de nós falarmos de Jesus. Não falar de mim, não falar da Assembleia de Deus, não falar desse ou daquele. É falar de Jesus. Glória a Deus. Quando falamos de Jesus, a fé pode crescer no coração de alguém que nos ouve. Às vezes, irmão, você pode não estar nem falando com determinada pessoa, mas se ela ouvir você falando de Jesus para alguém, a fé pode crescer no seu coração. Verdade. E ela vir a alcançar uma bênção da parte de Deus. Aleluia, Jesus. E esse centurião, então, depois quando Jesus ia chegando lá, ele mandou alguns criados. Ele falou com eles que ele não era digno de que Jesus entrasse na sua casa. Aleluia. Ele reconheceu o fato de ele não ser judeu e ser alguém que precisava da misericórdia de Deus. Que o Senhor Jesus, ele entendeu que Jesus era alguém superior a ele. Ele era um centurião, tinha autoridade. Ele falou: eu mando alguém fazer alguma coisa, eu mando e ele vai, eu mando e ele vem. Eu quero somente uma palavra. Jesus. Uma palavra. Aleluia. O nível desse centurião passou-se da pouca fé de Pedro, passou da grande fé daquela mulher que tinha filha endemoniada. Aqui a Bíblia diz que ele tinha tanta fé. Jesus disse: nunca vi, nem Israel vi tanta fé. Agora, que tamanho é essa fé? Uma era pouca, outra era grande, e essa, tanta fé. Que tamanho é essa fé? Que tamanho é essa fé? Verdade, Jesus. Como você entende isso? Como você pode pensar: como eu vou obter tanta fé? Quanto eu preciso de fé para alcançar uma bênção da parte de Deus? Sabe quanto que é a medida dessa fé? Sabe qual é o tanto?